alegria podemos estar juntos aqui nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida do nosso pastor, sua esposa linda. 25 anos, bodas de prata, merece uma comemoração, hein? Coisa séria, hein? Deus abençoe. Eduardo e eu temos nutrido um carinho muito grande por essa igreja. Essa igreja é uma igreja viva, de membros saudáveis. A gente percebe a manifestação viva do corpo de Cristo aqui na terra, através desse organismo vivo que é a IBTA. Deus abençoe. É um privilégio poder estar aqui numa segunda-feira. Olha para quem está do teu lado e fala assim para essa pessoa: tu é muito crente. Tu é muito... Mas Camila, muito crente quanto? Olha assim para ele e diz: esquece. Esquece, é muita coisa, não dá, não tem referência. Que coisa linda. A palavra do Senhor, ela diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Calma, eu não estou dizendo que a gente vai atravessar a madrugada, não. Mas o texto, na verdade, significa aqueles que me buscam primeiro, aqueles que me buscam cedo, aqueles que me dão prioridade. É isso que o texto está dizendo. Aí eu penso que numa maioria de cristãos reunidos aqui nessa noite, muitos de nós que estamos aqui fomos cultuar ao Senhor ontem, sim ou não? E existem algumas pessoas que pensam: não, no domingo já está bom, vou lá amanhã fazer o quê? Mas você pensou diferente, você pensou: quanto mais melhor, eu quero mais de Deus, né? E a palavra do Senhor, ela é muito clara sobre esse seu comportamento. Disse o profeta Isaías: benditos são os que vêm em nome do Senhor. Olha para alguém aí e diga: você é uma bênção. Agora não demonstre falsa humildade nem falsa modéstia. Olhe para ele e diga: eu sei. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler juntos a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eita, tem mistério, é? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Oh, aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Eu tinha que falar alguma coisa, né? Vocês estavam aqui esperando, não? Me perdoa. Ó, arrebentarem. Meu Deus do céu. Aplauda de verdade, com vontade. Que ministério de louvor. Que caminho vocês nos proporcionaram. Existem pessoas que só cantam, mas vocês nos conduziram à adoração. Deus abençoe. Você é o tecladista? Vai embora não, bora ficar aí. Amém. Baterista, tu é o baterista? Vai embora não, bora ficar aí. Faz assim, ó, vai lá no banheiro e volta rapidinho. Vocês devem estar desde cedo aí, né? Vocês vão descansando que daqui a pouco a gente chama de novo, tá bom? Vocês estão bonitos, vieram chique hoje. Coisa linda. Quem encontrou o texto de João, capítulo 21, versículo 14, diga amém. Amém. Diz assim o texto: era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Vou ler de novo. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então, que vez era essa que Jesus se manifestava, gente? Isso. Continua aqui comigo no verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez. Completa aí para mim, por favor, igreja. Perguntou-lhe pela terceira vez:
Perguntou-lhe pela Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez, amas-me? E respondeu Simão, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como resposta, como direção, como apontamento dele para a nossa vida nessa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim para essa pessoa: quanto maior a intimidade, maior o confronto. Tá bom? Quanto? Calma que eu não contei até 3 ainda. Quanto maior a intimidade, maior o confronto. É 1, é 2, é 3, diga aí. Verdade. Verdade. E deixe-me lhe dizer algo. Com Deus é a mesma coisa. Essa é a realidade da nossa vida diária. Você já deve ter percebido. Por exemplo, as discussões mais tensas que você tem na sua vida são com as pessoas mais íntimas da sua convivência, sim ou não? Existem coisas que você só fala para o seu marido, você não fala para mais ninguém. Existem coisas que você só ouve do seu esposo, não ouve de mais ninguém. Se outra pessoa às vezes falasse para você o que ele fala, dava briga, de sair na mão, de dizer que desrespeito, que ousadia. Existem filhos aqui que só toleram e só ouvem o que ouvem se vierem da boca da sua mãe, da boca do seu pai. Inclusive a gente meio que já aprendeu desde criança uma resposta quase pronta. Se alguém que não usufrui do mesmo nível de intimidade querer usufruir do mesmo nível de autoridade e falar alguma coisa que não deve pra gente. Eu me lembro que quando criança eu ainda ouvia as crianças responderem assim: você não é minha mãe, você não é meu pai. Era um jeito de confrontar, apesar do abuso, né? A gente não está concordando com isso. Os mais novos não devem responder os mais velhos. Mas era um jeito de dizer assim: eu não vou te obedecer, eu não vou te ouvir, porque você não tem o direito de exigir de mim o que você está exigindo. Então a intimidade, ela coloca a gente num padrão de proximidade muito grande com as pessoas. É por isso que nesses últimos dias você já deve ter percebido que as pessoas têm se agradado muito mais de viverem um relacionamento digital. Porque numa era digital, você não precisa me conhecer realmente. Eu vou mostrar para você o que eu quero que você veja. Então eu vou te educar a gostar de mim do jeito que eu quero que você goste de mim. E numa relação que está sendo construída, onde eu posso montar um personagem perfeito, uma pessoa perfeita, virtudes perfeitas, eu não desenvolvo em você a liberdade de me chamar a atenção, porque eu construo em você a ideia de que eu não tenho defeitos. Só que a verdade é que proximidade revela defeito. Completa aí para mim, por favor. Proximidade revela defeito. E intimidade manifesta ousadia de cobrança, de autoridade, de confronto. E é por isso que intimidade é o tipo de coisa que a gente dá para pouquíssimas pessoas. Porque é prazeroso desenvolver intimidade dentro de um relacionamento, mas é também perigoso. Quem aqui já ouviu aquele ditado que diz assim: dá dinheiro, mas não dá intimidade? Compreendendo que intimidade é aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. E no seu relacionamento com Deus é a mesma coisa. E infelizmente, tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual, porque Deus é espírito e convém que em espírito Ele seja adorado,
As pessoas estão se distanciando de um relacionamento íntimo, não porque não querem usufruir de uma intimidade, porque diga para mim, a quem a unção de Deus não atrai? Diga para mim, qual é o homem que não teria felicidade, ainda que reconheça que a glória é de Deus, de saber que Deus fala com ele como quem fala a um amigo? Diga para mim, quem não gostaria de saber que Deus passa pelas suas mãos para curar as enfermidades? Diga para mim, quem gostaria, ou melhor, quem não gostaria de usufruir de um ambiente de adoração, aonde sem remédio você tem calmante, sem psicólogo você se sente operado, sem bisturi você se sente curado? Quem não gostaria de usufruir desse nível de sobrenaturalidade, de intimidade com o Todo-Poderoso? Mas a verdade é que também, evitando o confronto, temos optado por um relacionamento superficial, para que assim profetas não nos encontrem no meio da multidão, para que assim o conserto de Deus não nos ache no nosso dia a dia. Existem pessoas que precisam revelar a magnitude do seu pecado, existem pessoas que não querem mais serem confrontadas, nem terem seus pecados denunciados, menos ainda confessados, porque elas preferem se deitar completamente e se relacionar com as paixões da carne, a fim de que não sejam mais cobradas nem por igreja, nem por pastor e nem mesmo por Deus. Elas então revelam o pior que há nelas, a fim de que tudo fique escrachado de maneira visível, para que ninguém se sinta no direito de fazer cobrança alguma. O problema é que com isso perde-se também um nível de intimidade, um nível de poder, um nível de autoridade, um nível de sobrenaturalidade, um nível de unção, de convivência, de alegria, que você só alcança dentro de um patamar de intimidade. Assim como você só ouve coisas que a sua mulher é capaz de dizer para você, você também só usufrui da vida conjugal com a sua mulher, porque a nenhuma outra você teria essa mesma legitimidade. Assim como um filho só está disposto a ouvir determinados níveis de confrontos dos seus pais, sem manifestar nenhuma agressão, assim também existem privilégios que somente os filhos podem receber dos seus pais. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você escolheu o tema, eis-me aqui, maravilha, relacionamento, intimidade, mas não se engane, a nossa intimidade não vai te roubar do meu confronto, a nossa intimidade não vai te roubar do meu confronto. Quanto maior é a intimidade, maior é o confronto. E por que isso é necessário? E eu não estou aqui para exercer peninha de você, e nem Deus está te tratando de maneira a se condoer com a sua dor, a se sujeitar à sua pressão, desculpa, mas eu vou falar, e aos seus níveis de chantagem emocional em oração. A palavra de Deus é muito clara, a quem muito é dado, muito será. Ao invés de reclamar da pressão, você deveria agradecer a proporção. A pressão é equivalente ao que Deus te entregou. Eu disse que a pressão é equivalente ao que Deus? A pressão é equivalente ao que Deus? Por isso Deus espera mais de você do que dos outros. Por isso Deus espera uma postura diferenciada de você, que às vezes não exige dos outros. Por isso que quando Deus te confia uma palavra profética, os covardes ficam sentados dizendo assim, ai que Deus levante outro, ai que Deus levante outro, ai que Deus levante outro. Os profetas se levantam e entregam. Você tem vivido um tempo de pressão, aonde Deus te entrega palavras e a sua carnalidade quer que você haja com covardia, dizendo que Deus levante outro, e você tem reclamado da unção, tem reclamado do peso ministerial, você tem reclamado do chamado, você reclama dos sonhos que Deus te dá, das batalhas espirituais que Ele te permite viver, você tem reclamado dos questionamentos e das angústias que o chamado te coloca, as bifurcações espirituais que a pressão de não ter coragem
coragem de tomar uma decisão sem o respaldo de Deus te coloca. Porque, irmão, a nossa angústia toda, ela está baseada na certeza de que não guiamos nós a nós mesmos, mas que estamos sepultados para si próprios e vivos para Cristo. E isso cria em nós muita angústia na nossa vida diária. Por quê, Camila? Porque você não compra sem orar, não vende sem orar, não namora sem saber se é o que Deus quer, não noiva sem saber se é a vontade de Deus, não troca de igreja sem saber se Deus deu direção. E isso vai te colocando em pontos de pressão. Porque se você fosse pipa voada, tu tomava a decisão que viesse na telha. Mas não, tu não dá um passo sem que o Senhor te dê a direção. Isso te coloca em bifurcações espirituais. Isso eleva o seu nível de pressão e de tensão emocional, espiritual e, por que não dizer, física. Existem pessoas que estão aqui que estão com auxílio de alguns medicamentos, porque o nível de visão e de proporção do seu chamado foi tão elevado que também comprometeu ou envolveu, é a palavra correta, envolveu o seu físico. E alguém começa a pensar: ah, se é de Deus esse chamado, não era para essa pessoa estar tão abalada. Ah, se é de Deus esse chamado, não era para as coisas estarem tão tensas, não era para ter choro de angústia, não era para ter aflição. Meu irmão, é justamente ao contrário. É por causa da proporção do chamado e da grandeza da visão que espírito, alma e corpo estão envolvidos. É a Deus não chamou a sua mente apenas, Deus não chamou seu coração apenas, e Deus não quer te usar como um peão apenas na sua casa. Deus está dizendo: eu estou alinhando toda a estrutura do seu ser, espírito, alma e corpo. E a organização da tricotomia do ser, ela está baseada na comunicação de Deus para nós, exatamente na mesma ordem que está escrita na palavra. Não é corpo, alma e espírito, também não é alma, espírito e corpo, é exatamente na ordem que eu disse outrora: espírito, alma e corpo. Então vamos lá. Quem governa o espírito, ele comunica para quem? Para a alma. E quem reage à comunicação do que a mente e o coração já entendeu? Então, se você já teve a comunicação do espírito, já aceitou, recebeu, se subordinou na sua alma, a única coisa que falta agora é você envolver o seu? Envolver o seu? E o que é o corpo? Execução daquilo que Deus entregou. Essa matéria que serve para isso, para você desenvolver aquilo que já aconteceu na sua cabeça, aquilo que já está pronto dentro do seu interior. A maior parte das nossas angústias acontecem não porque não discernimos o comando do Espírito, não porque não temos certeza na nossa alma, porque temos, mas porque falta em nós ousadia para executar no corpo aquilo que Deus já entregou pelo Espírito e já convenceu a alma. Segundo ponto: se você crê no Deus que governa a sua vida, no Espírito que te chamou, se a sua alma já se convenceu dessa verdade e você coloca o seu espírito para conversar com a sua alma, como fez Davi. Por quê? Porque a alma não é, como é que eu vou dizer? A alma não trabalha sempre em concordância com o espírito. Ela não manifesta a vontade do espírito, ela manifesta a vontade das minhas emoções. Então, normalmente o espírito tem que converter, convencer, conversar com a alma. É por isso que Davi, ao orar, também salmodiava dizendo assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quem está conversando com a alma de Davi? O Espírito do Senhor que habita em Davi, a parte consciente, a parte que não fica em frangalhos emocionais, a parte que chega para governar e dizer: você sabe quem manda, você sabe que sua vida tem controle, você sabe que você tem um pai. A alma está doida para surtar, a alma está doida para... E o Espírito está dizendo: te controla, tu tem promessa, segura a tua onda, tu tem governo, tu está debaixo de uma palavra. A alma está doida para quebrar um prato, para dizer: eu vou surtar. E o Espírito está dizendo: não dá brecha para o diabo, segura firme, aguenta a ponta. Aí os nervos começam a entrar em frangalhos, porque duas partes indivisíveis. Eu disse duas partes o quê? Eu disse duas partes o quê? Indivisíveis. É uma mistura de eita com cima de eita. É uma mistura de Deus me livre com quem me dera junto. Essas duas coisas
entram em diálogo ou conversa ou briga, dependendo de cada momento. E quem é que sente? O corpo. Ele não sabe se faz ou se não faz, se reage ou se não reage, se vai ou se não. E aí você sente. Você sente problemas de nervos. As doenças psicossomáticas começam a se manifestar. Teu cabelo começa a cair, você vai no médico, não tem nada, nem anêmica você tá. Tem nada. E quem não entende a força de um chamado, entenda isso aqui. Quem não entende a força de um chamado, vai sempre te confrontar com palavras confortáveis para te tirar desse ponto de pressão. Mas e se eu te disser que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu não vou te tirar da pressão, porque é nessa pressão que eu vou te treinar, que eu vou te afiar. Orabacalachai. Ei. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção poderosa de Deus aqui. Fica chateado comigo não, mas segura a mão de quem está do seu lado, por favor. Faça isso, coloque o seu corpo para obedecer um comando da palavra. Não, Camila, mas quem está falando é você. Mas não falo por mim, falo pelo Espírito. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Atenda esse comando. Faça seu corpo obedecer isso. Diga assim para esta pessoa: a pressão não vai diminuir. É você que vai crescer. Diga para ele: a pressão não vai diminuir. É você que vai amadurecer. É você que vai crescer. É você que vai desenvolver. Aleluia! Porque você foi chamado. Você foi chamada. E Deus não vai abrir mão de você. Quando a gente pega o avião, eles têm costume de comunicar quando chega a 10 mil pés. Tripulação, 10 mil pés. É um jeito de anunciar que a gente já vai entrar em voo de cruzeiro. Estabilidade. Então qual é o maior momento que poca o ouvido? Que dá aquela pressão, que quem tem alergia começa a ficar entupido de tudo que é lado. Enquanto ele está alcançando os 10 mil pés. Mas quando chega no voo de cruzeiro, a pressão já está estabilizada. Veja bem, não é que ela diminuiu. Não é que ela diminuiu, pelo contrário, quanto mais alto. Só que o corpo, as funções, a pressurização da cabine já se ambientou a realidade daquele voo. Só que até ele chegar a esses 10 mil pés. Então eu vou perguntar: a pressão diminui? Pelo contrário, quanto mais alto, maior a. Então veja, a pressão não diminui, é a aeronave que já está pronta. É a pressurização da cabine que já está estável. Você entrou hoje aqui dizendo: Deus, me alivia. E Deus está dizendo: tu está quase pronta, tu acha que eu vou te aliviar agora? Você entrou hoje aqui dizendo: Deus, me dá um conforto. E Deus está dizendo: é ruim, a parte mais difícil já passou, você vai entrar em voo de cruzeiro já. Oh meu Deus. Só que eu venho da parte de Deus hoje aqui te explicar expressões, não para que você fuja dos confrontos, mas para que você aprenda a se comportar diante deles. Porque, irmão, ser provado no chamado não é fácil, mas fugir dele é muito pior. Veja a vida dos que fugiram, o quão frustrados eles são, o quão tristes eles são, o quão amargos eles são. Olha para quem está do teu lado e diga: só vai. Olha para ele e diga assim: porque eu nunca vi. Prega para ele e diz: porque eu nunca vi um voltar e ser feliz. Nunca vi. Nessa noite o Senhor falou comigo sobre Pedro, porque ele
ele tem similaridades muito próximas às nossas, há uma identificação muito real com o chamado da vida real. O chamado da vida real. O chamado dele começa em Lucas, capítulo de número 5. Redobra a sua atenção. Redobra. Em Lucas capítulo 5, a epígrafe do texto diz: a pesca maravilhosa, provando que na verdade Jesus não foi ali para fazer milagres. Aquela multidão que estava ali até viveu um grande milagre, porque o texto diz que Pedro já havia trabalhado durante toda a noite e não havia pescado nada, e ele era pescador. Completa aí para mim, ele era pescador. Só que se ele não pescasse nada naquele dia, a empresa dele não iria à falência, e nem ele ia passar fome por causa de um dia ruim de pesca. Ele podia até não ter uma boa pesca, mas tem como na casa de um pescador não ter um peixe? Tem como na casa de uma costureira, ainda que não tenha um rolo de tecido, não ter um retalho? Tem como na casa de um pastor não ter uma Bíblia? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem como na casa de um carpinteiro não ter madeira? Pode não ter um carvalho, pode não ter um tronco para uma grama, mas tem como não ter resquícios daquilo que se trabalha? Não tem como. Então, se Pedro não pescasse nada naquele dia, ele não ia morrer por causa disso, a empresa não ia falir por causa disso, nem ele ia passar fome por causa disso. Tanto é que ele pode não estar realizado, mas ele está ali lavando as redes, compreendendo que no outro dia a vida continua. Só que nisto vem chegando Jesus à beira do lago de Genezaré, junto com ele uma multidão, pede o barco de Pedro emprestado, ele ministra aquela manhã, Pedro está lavando as redes e está ouvindo. Quem ouve Jesus não consegue desprezá-lo, porque os próprios fariseus e até as pessoas que estavam acostumadas a ouvirem a lei na sinagoga, ao ouvirem Jesus falar a lei que eles já estavam acostumados a ouvir, ficavam maravilhados, porque eles diziam: ele fala o que a gente já sabe, mas ele fala como quem tem autoridade. Ninguém consegue desprezar, você pode até odiar, mas ser indiferente a ele, nunca. Ninguém consegue ser indiferente à presença de Jesus. E ele começou a ministrar. Pedro vai ouvir, gera expectativa em seu coração. Ele não sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele acredita que está diante de um rabi, de um mestre da Galileia. E aí o texto diz que Jesus vai em direção a ele e diz assim: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro vai responder: mestre, veja, olha como ele reconhece a autoridade. Ele não sabe que é o Filho de Deus, logo ele também não sabe que Jesus está ali para convocá-lo. Mas ele reconhece a autoridade nele, dizendo: mestre, rabi, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Uma expectativa foi gerada no coração de Pedro enquanto Jesus ministrava aquela manhã, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como é que um homem que já havia desistido de pescar agora vai obedecer a alguém que ele acabou de conhecer? Então ele gerou expectativa e reconheceu a autoridade na palavra que Jesus acabara de ministrar naquela manhã. Aí ele volta sobre a palavra do Senhor. Quando ele lança a rede, uma quantidade de peixes tão grande, tão grande, tão grande, que o texto diz que o barco quase ia a pique. Quase, vem comigo e diga quase. Você está entendendo? Todo mundo que Deus chamou vai viver um quase. O barco quase ia a pique. Agora responda para mim com inteligência: o que vale mais, o barco ou a rede? Isso, tem gente na dúvida. Vamos de novo. O que vale mais, o barco ou a rede? Vamos então para outro nível. O que vale mais, o barco ou a rede cheia de peixes? Tem gente que dividiu. Gente, o barco sempre vai valer mais, porque é o barco que dá condições da rede ser lançada. Entende? Vão fingir que não aconteceu. Então vamos lá para um outro nível. A rede cheia de peixes ou o barco vale mais? O barco. Só que quando a rede está cheia de peixes, o texto diz que ela começava a romper, a rasgar. E olha que doideira, ela está começando a rasgar, bispo Alex, por causa da quantidade de peixes que foi o próprio Jesus que mandou e que introduziu sobre a sua palavra dentro da rede. Então, preste atenção, Pedro está num dilema que só quem tem chamado vai entender o que eu estou falando aqui. É quando aquilo que Deus te mandou buscar é mais pesado do que a estrutura que você tem para receber.
Você fica num dilema terrível quando a palavra que Deus liberou para você, ela tem uma unção de conquista tão forte, ela fala de uma promessa tão pesada, um ministério tão contundente, uma palavra tão sólida, uma unção tão poderosa, um dom tão precioso, que na medida que você vai em obediência, trazer para a superfície aquilo que Deus já te entregou, porque o que está acontecendo aqui no contexto de Lucas 5 é exatamente isso. O Senhor já liberou a palavra, o peixe já está na rede sim ou não? Já está na rede sim ou não? Só que o desafio não foi o peixe entrar na rede, foi Pedro trazer o peixe para superfície, para o barco. É o que Deus está dizendo, que eu tenho para você, eu já te dei. A parte difícil não é crer no que eu te entreguei. A parte difícil não é receber o que eu te dei, é sustentar o que eu te entreguei, é trazer para a superfície o que eu te dei, é colocar isso num campo de tangibilidade, é colocar isso num campo de acesso concreto. O peixe já estava na rede. Só que a dificuldade aqui é puxar, é trazer para cima, é evidenciar. Eu disse o quê? Qual é a palavra? Quando Eliseu, sucessor de Elias, pediu virtude dobrada do espírito que repousava sobre Elias, Elias disse assim para ele: tu me pediu uma coisa muito difícil. O que ele está querendo dizer? O que tu me pediu não depende de mim. Então vai ser da seguinte forma: eu vou te dar um sinal. Se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Se tu não me vires, não será. Ele fica apavorado com a envergadura da visão, porque está acontecendo no campo físico uma manifestação que se iniciou no espiritual. Um redemoinho de vento vem para catar Elias. A visão é tão gloriosa que Eliseu começa a gritar: meu pai, a expressão de judeu quando acha que vai morrer. Ele está apavorado, mas está de pé. Está apavorado, mas está aguentando, porque a palavra era o quê? Se tu me vires quando for tirado de ti, assim será. Se tu não vires, não será. Assim é o chamado, assim é a visão que Deus confiou a você, seja como pastor, como pai, como mentor, como líder, como empresário, como mãe. O que Deus está dizendo é: você só vai receber o que aguenta ver. Você precisa sustentar a visão. Ele pensa que vai morrer, mas não cai arrebatado não. Ele pensa que vai morrer, mas não se entrega não. O joelho dele certamente vai bater um no outro, mas ele não se entrega não. Olha o grito dele: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias sobe e some. Aí o texto diz que o que cai, quem lembra? O que cai? Agora responda para mim: a unção estava na capa? Não, porque senão quando o Eliseu tivesse pedido: é o que você quer? Toma aqui, leva a minha. Mas ele disse: tu me pediu uma coisa difícil. O que isso significa? Porque o que você me pediu não depende de? Porque o Espírito está sobre mim, mas ele não é? Então vai depender de quem julga saber se você está apto para receber o que você está me pedindo. Então eu vou perguntar de novo: a unção estava na capa? Mas a capa era a capa não trazia a unção, a virtude do poder que Eliseu pediu, mas ela era a evidência de que já estava sobre ele aquilo que ele pediu. Então preste atenção, volta para Pedro. Aquele peixe é a evidência do que Deus está fazendo naquele momento, do que Jesus fez naquele momento. E esse é o maior desafio da nossa vida. Não é crer que Deus faz, porque está na nossa mão, a gente sente, o coração queima. O convite vem, do nada a porta abre, as pessoas contam. Deus desenha o nosso chamado diante dos nossos olhos e você não diz que não. A questão é o seguinte: vai poupar a estrutura com medo de afundar e vai soltar a rede, ou vai sustentar? Meu Deus. Vê quem está do teu lado, dá uma olhada bem, deixa ele perceber que tu está medindo ele. Deixa. Dá uma olhada assim e pergunta para ele: tu solta ou tu sustenta? Ajuda ele e diz assim: tu tem cara de que aguenta. Pega a mão direita, bota o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma envergadura, vai.
Pode vir, meu filho. Bota a mão bem alto aí. No 3, tu vai estender essa mão sobre o ombro de alguém. Mas não é de qualquer jeito não. Você vai deixar essa pessoa perceber que ela não veio para uma noite de entretenimento gospel. Você vai deixar ela perceber que Deus a assentou do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno, de alguém que tem unção na mão. Eita! Jesus vai aumentar a resistência da tua sustentabilidade quando essa pessoa impuser as mãos sobre o seu ombro. No 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai dizer: segura firme que o teu chamado aguenta. É 1, é 2, é 3. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segura firme que o teu chamado aguenta. Sustenta, sacode ele e diz: sustenta, sustenta, sustenta. Vai entrar um pouquinho de água, mas sustenta. Vai parecer que vai afundar, mas sustenta. Vai parecer que vai divorciar, mas sustenta. Vai passar perseguição, mas sustenta. Tem dias que você vai sentir medo, mas sustenta. Tem dias que você vai precisar de um calmante, mas sustenta, sustenta, porque o Deus que te entregou a evidência também já mediu a tua estrutura. Esse barco não vai afundar, este ministério não vai afundar. A palavra que Deus te liberou não vai te levar a náufrago. Deus está criando uma plataforma firme e segura. Pura bacana, levantará. Sustenta, sustenta. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: vai valer a pena, vai valer a pena. Esse é um dos primeiros passos. Deus está confrontando. Deus está confrontando. Você pensou que Deus ia chegar assim, ó? Você pensou que Deus ia chegar assim hoje, ó? E Deus está chegando assim. Bora! Ó, quando o Senhor deu o testemunho de Jó a Satanás, quando o Senhor disse assim a Satanás: tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Grava isso. Quando o Senhor deu o testemunho de Jó a Satanás, ele disse assim: não há nesta terra homem. Terceira vez, presta atenção. Quando o Senhor deu o testemunho de Jó a Satanás, Deus disse assim: tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra reto, íntegro, temente, desviado do mal, como o meu servo Jó. Beleza. Ah, mas tu também serve a ele de balde? Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é. Ok, toca no que ele tem. Porque ninguém diz para Deus quem a gente é. Ninguém diz para Deus quem a gente é. Deixa eu tocar no que ele tem para tu ver quem ele é. Toca. Mas esse toca não é toca para eu ver, toca para você ver, porque eu já sei quem ele é. Tem vezes que Deus permite uma ardente prova, não é para ele ver, é para que os outros vejam o que ele já viu em você. Então sustenta o testemunho que Deus quer dar de você. Aí veja, aí Jó, meu Deus, gente, a Bíblia diz que homem como provado como Jó, antes dele igual não houve e depois dele igual não haverá. Foi tanta prova que tem gente que nem acredita. Há uma corrente teológica que nem acredita que Jó foi de fato um homem, mas acredita que o livro tem todo um contexto poético, porque não baseado na crença de que ninguém aguenta ser tão provado como foi Jó. Então é como se fosse a tipologia de um homem ideal. Eu prefiro crer como está escrito, que houve um homem na terra de Uz, que foi de confiança, íntegro, sincero, reto, desviado do mal e temente. E aí o que acontece? Jó vai ficar atordoado, porque a prova dele é muito grande. E o Senhor chamou ele para dar testemunho, porque chamado é isso, não é para dar testemunho de quem eu sou, é para dar testemunho de quem? Vou falar melhor.
Chamado não é para dar testemunho de quem eu sou, é para dar testemunho de quem me chamou. Entende? Então, Jó começa a ficar atônito. Filho morreu, um monte de coisa aconteceu, tanta luta, tanta desgraça, tanto dilema. E ele começa a dizer, ó, se eu defraudei alguém, se eu estou devendo, fala comigo. E ele começa a inquirir o Senhor. E ele faz aproximadamente 70 perguntas para o Senhor. Quando chega no capítulo 38, depois dos amigos terem falado, depois de Jó ter falado, Deus vem falar no capítulo 38 do livro de Jó. E Deus fala do 38 até o 41. Até o 42, na verdade. E aí ele vem falando. Só que olha que interessante, quando Deus se apresenta para falar com esse Jó, que foi provado, que é temente, que é íntegro, que é legal, que é o testemunho do Senhor, que é a pessoa que Deus próprio escolheu para dar testemunho diante de Satanás, e etc, etc, etc. Olha isso. Deus não vem chegando, meu filho. Deus não vem chegando dizendo, meu filho, eu te entendo, olha essa prova, mas calma. Não, olha como é que Deus chega. Falou todo mundo. Quando Deus vem falar, você pensa que Deus vai chegar e vai afagar ele, vai cuidar dele, vai consolar ele. Aí Deus chega e diz assim, cinge os teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Você acredita que essa é a primeira frase que sai da boca de Deus em direção a Jó? Quando depois de tanta súplica Deus decide falar, olha como Deus chega. Cinge os teus lombos como homem, e eu falarei contigo. É porque era outro nível, mas se fosse hoje é como se Deus dissesse assim, o nível do que eu te confiei não permite esse nível de comportamento me inquirindo. Porque quando eu dei testemunho de você a Satanás, eu disse, tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra. Então, cinge os teus lombos como? Sabe o que Deus está dizendo? Sustenta o testemunho. E você pensa que Deus vem consolando? Vem não, irmão. Ele vem rasgando, dizendo, você quer me perguntar? Vou te fazer algumas perguntas também. Se tu fores capaz de me responder alguma, eu me calo para ouvir e responder as suas. Se tu és sábio e entendido, Jó, diga-me, aonde tu estavas quando eu lançava os firmamentos sobre a terra? Porque eu não me lembro de ter te visto lá. Rapaz, Deus vem rasgando. Deus diz assim, Jó, se tu és sábio e entendido, que isso aqui significa o seguinte, se tu achas que pode debater comigo, responda para mim como é que se formam os ossos no ventre da mulher. Podes tu dizer a treva onde é o limite dela? O oceano das águas porventura te obedece? A Leviatã porventura teme a você? Jó, onde tu estavas quando eu lançava as nuvens sobre o globo? Jó, onde tu estavas? E podes tu coordenar o celeiro de onde eu escondo a neve? Mano, ele vem rasgando Jó, ao ponto de que no verso 11 do capítulo 41, ele diz assim para Jó, diga-me primeiro, quem primeiro me deu para que eu tenha obrigação de retribuir-lhe? Tudo que está debaixo do céu é meu. Meu Deus! O que Deus está dizendo rasgado na cara de Jó é isso aqui, ó. Tá me cobrando o que, rapaz? O que é que eu te devo? Cobrando o quê? Aí quando Deus fala tudo, Deus diz assim para ele, agora fala o que você quer dizer, eu vou te responder. Aí Jó, sábio como era, ele diz, agora eu me calarei, eu me inclinarei. Por que Deus confronta? Porque não quer perder a intimidade. Vou perguntar de novo. Por que Deus confronta? Por que Deus aperta? Por que Deus estreita? Por que Deus não tem peninha de você? Então quando a pressão aumentar, é Ele te trazendo para perto, é Ele te confrontando e dizendo, ei, eu não quero de você só serviço, eu quero de você amizade. Eu não quero de você só serviço, eu quero de você relacionamento. Eu não quero fazer
fazer de você um incubador do meu projeto. Eu quero fazer de você um administrador da minha obra. E sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Mas é impossível viver com Deus em intimidade se não houver diante dele subordinação. Por isso ele confronta. Volta para o chamado de Pedro e eu vou concluir em João 21. Olha isso, Deus o chama, traz para a superfície. Por isso nós estamos falando sobre sustentar testemunho. Irmãos, eu queria lidar com essa conferência hoje como uma grande onda de mover espiritual, mas eu estou vendo em letras garrafais aqui, ó, seminário, ebalavassúria. Deus está dizendo, hoje eu estou reformulando a sua mentalidade acerca da maneira como eu te chamei. Eu não quero você ver você saindo daqui reclamando do chamado que eu te dei. Eu quero ver você sair daqui de cabeça erguida, peito estufado, dizendo, bendito seja o nome do Senhor, que me chamou, que me trouxe para perto, que quis fazer de mim o seu amigo, que quis usar a minha casa para dar testemunho, que quis usar o meu nome para dar testemunho. Sustenta. Vou contar de 1 a 3 e você vai gritar e vai dizer, sustenta. É 1, é 2, é 3, diga. Eduque a sua alma, diga de novo, 1, 2, 3. Diga para ela, 1, 2, 3. Sustenta. O Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas espírito de fortaleza. Sustenta isso aí, minha filha. Não é fácil para ninguém não, tá? Você sai desse fantástico mundo de Bob. Não é fácil para ninguém não, mas para quem foge é mais difícil. Então, sustenta. Pedro sustentou, e isso deu a ele legitimidade. Isso não mostrou para Jesus, porque Jesus já sabia quem era. Mostrou para ele que ele era capaz de sustentar momentos de pressão, de aguentar coisas difíceis. E mais do que tudo, ele era capaz de crer que quem está debaixo da palavra de Deus quase vai a pique, mas não afunda. Ele viu que o barco corria risco, mas ele se lembrava, eu não vim aqui por causa de mim, eu vim aqui debaixo de uma, é a palavra que te sustenta. Quando você achar que está faltando fé, na verdade o que está faltando não é fé, é memória. Você está se esquecendo das coisas que Deus falou para você. Por isso traga a tua memória nesta noite as coisas que Deus disse a seu respeito, as coisas que Deus disse a respeito da tua casa, da tua família. E quando alguém disser, solta a rede, está quase afundando, você vai dizer, não, eu sustento porque eu estou debaixo de uma palavra. Não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar. Trouxe para a superfície, manifestou a evidência. Na hora que ele viu que o que ele estava vivendo era obra de milagre, ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer assim, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador e tu és santo. Então qual foi a primeira palavra que Pedro verbalizou no dia do seu chamado? Para Jesus que o chamava, afasta-te de mim. E eu tenho para mim que esse é um dos motivos do porquê Jesus está chamando ele. Jesus ama quem tem consciência de que não era digno. Essas pessoas têm consciência da graça. Elas não se envaidecem. Elas reconhecem que não são dignas do lugar que Jesus as chamou para ocupar. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador e tu és santo. Aí Jesus vai dizer o que para ele? Segue-me. Veja, enquanto ele queria se afastar, Jesus queria se... Igualzinho você. E você que está hoje aqui dizendo que é afastado, que é desviado, não é nada, tu é chamado. Desviado não frequenta culto segunda-feira, uma hora dessa. Não, Camila, mas é que eu só venho de vez em quando. Teu peito está gritando constância diante de Deus. Eu nunca vi uma pessoa dizer que é de qualquer maneira numa segunda-feira na casa de Deus, uma hora dessa. Você já podia ter levantado e ter ido embora há muito tempo, não tem arma na tua cabeça.
Você sabe que não vai ter comida de graça no final do culto? Você só está aqui por causa de uma coisa: palavra de Deus. Você prova com isso que você sustenta. Aí você quer meter para mim aqui agora que você é desviado, que você é afastado, que você não... Você veio hoje aqui no culto só para dizer afasta-te, e ele veio hoje no culto só para dizer segue-me. Quanto mais ele queria se afastar, mais Jesus o queria aproximar, porque foi ali para chamá-lo. Uma vez chamando, largou rede, largou tudo e seguiu. Seguiu e vai viver agora 3 anos e meio de mentoria com Jesus, irmãos. Irmão, 3 anos e meio de mentoria com o Verbo vivo. Onde ele deita, você deita. O que ele come, você come. E tudo o que ele fala, você consome. Daqui a pouco o teu jeito está parecendo com o dele. É muita intimidade. Completa aí para mim, é muita intimidade. Jesus está dizendo: eu não te chamei porque eu queria fazer de você uma projeção universal. Eu só te chamei porque eu queria que você andasse mais perto de mim. Você tem que entender que a força e a motivação do chamado é isso. Não é sobre ter foto em cartaz. Não é sobre expulsar demônio. A maior prova do que eu estou te falando é que quando os discípulos voltaram bem-sucedidos de uma parte do seu chamado na obra de libertação, eles voltaram maravilhados dizendo: Senhor, os demônios se sujeitam ao teu nome, nós acabamos de expulsar um montão. Aí olha, Jesus vai dizer o que para eles? Não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, não é pelo que vocês podem fazer contra eles, é pelo tanto que vocês podem ficar comigo, usufruir de mim. A alegria deve estar nisso. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, 3 anos e meio, daqui a pouco Pedro está andando como ele, falando como ele, se comportando como ele. Porque intimidade e proximidade não revela só defeito, ela também desenvolve ambiente de hábitos semelhantes. Quando você ouve muito alguém, ou anda muito com alguém, ou fica muito com essa pessoa, você acaba pegando os trejeitos dessa pessoa, os bordões dessa pessoa, a maneira dessa pessoa, sim ou não? É natural da convivência. Só que Jesus vai dar uma despertada em Pedro na celebração da última ceia, porque ele será capturado e será levado ao Calvário. Então ele vai dar para ele uma palavra de ordem, vai dizer: olha, Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Veja, não é porque foi chamado que já está convertido. A arrogância de quem esquece que não é digno do chamado faz essa pessoa pensar que ela já está totalmente pronta. O que mais derruba as pessoas que Deus chamou, o que mais derruba as pessoas que um dia disseram: eis-me aqui, é a arrogância de acharem que já estão prontas só porque foram escolhidas. Pedro acabou de cear. E Jesus está dizendo para ele: Satanás está te cirandando como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu intercedi por você, para que o inimigo não te toque, porque você não está pronto. É isso que ele está dizendo. Ele te pediu como trigo, você não está pronto, é trigo novo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que você não seja provado agora. Por quê? Porque ele não está pronto para ser provado, para que não desfaleças a tua fé. Agora é aqui que pega. Então, quando tu te converteres, gente, está na cara, não estou inventando não. Então, quando tu te converteres, aí eu te pergunto: Pedro já estava convertido? Mas já tinha sido chamado? Mas já estava convertido? Mas já tinha sido chamado? Mas já estava convertido? Já era escolhido, sim ou não? Mas já estava pronto? Mas já era escolhido? Mas já estava pronto? Não são dogmas, não são ritos, mas é um coração contrito e quebrantado, um espírito voluntário. Presta atenção que eu não vim pregar heresia. Eu não estou dizendo que você não tem que estar atrelado
O corpo de Cristo, membro fora do corpo, morre, apodrece. O que eu estou dizendo é que o que valida o seu chamado não são os ritos que você manifesta do lado de fora. Ele tinha acabado de o quê? Mas não estava o quê? Mas é a obra que você deixa ele fazer do lado de... Agora veja como Jesus é tão generoso, que ele entende que a obra do lado de dentro pode não estar pronta, mas você já está apto para começar a desenvolver o chamado, desde que você aceite que a obra comece. Ele não espera você terminar o seminário para poder manifestar uma unção sobre a sua vida. Ele não espera você ter 10 anos de igreja para te habilitar para algo que ele te escolheu fazer. Estou falando verdade ou mentira? Não, muitas vezes ainda andando, cambaleando, ele já começa a te moldar, ele já começa a queimar teu coração e a dizer para que te chamou. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Mas há aqui uma palavra de esperança também. Olha o que ele está dizendo. Agora você não está convertido, mas quando ficar, vai ficar tão bom que vai ter fé para fortalecer os outros, vai ter fé para convencer os outros. Resumindo a história, que eu estou falando aqui do chamado de Pedro, nós vamos terminar no capítulo 21. No dia que Jesus é crucificado, vai se cumprir o despertamento que Jesus deu para ele e não ouviu. Olha aqui para mim. O confronto não é porque você peca. Ele também vem porque você peca. Mas o confronto antes de vir, depois que você pecou, é sobretudo para que você não peque. O confronto da ceia foi: Pedro, Satanás está te cirandando. O que isso significa? Vigia, fica ligado. Eu roguei ao Pai por você, para você ter livramento. Então presta atenção. Quando tu te converteres, o que eu estou dizendo? Eu estou vendo que você não é convertido, mas você vai se converter, vai dar tudo certo, mas fica ligado. Olha como o abençoado responde: estou pronto. Estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Tudo que Jesus acabou de dizer é: vigia, porque você ainda não está. Se tu não está nem convertido, o que fará? Pronto. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Tu me negarás. Ah, gente, que tristeza. João conseguiu introduzir ele no pátio que dava para onde Jesus estava próximo a ser julgado. Ele entrou. Quando ele entrou, tinha uma fogueira. Acompanha comigo. Quando ele entrou, tinha uma fogueira. Ele sentou ao redor daquela fogueira para se aquecer. Jesus está sendo julgado do outro lado. Alguém olha para ele, porque lembra, são 3 anos e meio de mentoria. Já fala parecido, anda parecido, tem um jeito parecido. Porque a intimidade que tem confronto, o melhor da intimidade não é o confronto, o melhor da intimidade é a intimidade. Uma mulher olha para ele e diz assim: tu és um dos tais. Você está maluca? No medo ele diz: tu estás louca. Por que ele sente tanto medo? Porque não estava pronto. Eu não conheço ele. Aí passa mais um pouco, daqui a pouco vem um homem e diz: és um dos tais. Eu te vi com ele. Ele diz: eu não sei do que você está falando. Segunda vez. E então vem alguém e aponta com assertividade dizendo: você está entre eles, você é um dos dele. Ele diz: eu nunca o vi. Agora vamos lá. Por que Jesus chamou a atenção dele depois da ceia? Se os 12 brigaram na ceia, os 12 não, os 11, porque Judas já tinha saído na última ceia. Teve uma discussão forte entre os 11 depois da ceia. A discussão foi quando? Que ceia era essa? A última ceia. Então era uma ceia muito importante, foi a melhor ceia que eles já tiveram. Jesus usa essa ceia como parâmetro da próxima que teremos. Aleluia. Essa ceia foi tão boa, porque Jesus dirigiu a ceia, Jesus pregou na ceia e Jesus cantou na ceia. Ah, gente, você não entendeu não?
Imagina você vindo para esse culto aqui hoje, alguém perguntando assim para você: quem vai pregar? Aí você: quem vai dirigir o culto? Aí você: Jesus. Aí a pessoa pergunta assim: tá, mas quem vai pregar? Aí você diz: Jesus. Aí a pessoa diz assim: tá, mas o louvor tá com quem? Tu acredita que ele vai cantar também? Imagina um culto onde o homenageado é também o celebrante. Imagina um culto onde o ministro é o próprio ministério. Eu não consigo imaginar uma ceia. Ainda bem que está chegando perto aquele dia. Imagina, Jesus prega, corpo, cálice, e o texto diz que depois que eles terminam de cear, ele canta. Camila, imagina Jesus cantando depois da ceia. Ia ter que me catar capar, irmão. Jesus canta. Aí olha o que o texto diz. Quando ele diz que vai se ausentar, eles começam a discutir. Que ridículo. Sabe qual era o motivo da discussão? Uma vez que Jesus vai se ausentar, quem entre eles será o maior? Ai, que vergonha. Jesus nem se ausentou ainda e eles já estão brigando para saber quem vai liderar no lugar dele. Aonde Jesus está, ninguém compete. Aonde Jesus está, ninguém disputa. Aonde Jesus está, ninguém briga por posição nem por cadeira. Ele é o maioral. Aonde Jesus está, nós devemos nos comportar como João Batista: que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua, que ele cresça, que eu desapareça, que ele apareça. Mas aí, quando Jesus chama a atenção de Pedro, você entende o porquê dessa discussão. É porque estão tudo ceando, mas ainda não são. Tu que briga antes do culto acabar, tu já é crente, mas ainda não é convertido. Tem gente aqui que vai chegar em casa hoje, quando vê a louça já começa a gritar. O marido pergunta: tu veio do culto? Tu veio da onde? A pessoa não entende. Ó, aí Jesus vai dizer assim: no meu reino, o maior é o que serve. Jesus está dizendo: não há problemas em querer ser grande no meu reino. O problema é a motivação pela qual você quer ser. No meu reino você pode ser grande, mas a única maneira de chegar a esse lugar é servindo o menor. Veja isso. Os 11 discutiram. Olha o que o texto diz. E por causa disto houve forte discussão entre eles. Alguém ficou vermelho, a veia do pescoço de alguém se levantou. Ó, depois da ceia, que bate-boca, hein? Aí Jesus chega, acaba com a discussão, mas só chama a atenção de um. Quem? E não chama ele de Pedro, chama ele de raiz de origem do seu nome. Sabe o que ele está dizendo? Não estou falando com o que eu chamei hoje. Estou falando com a tua natureza caída, com o teu nome passado. Só chamou a atenção de Simão. Por quê? Porque ele só tinha proeminência de liderança para um entre os 12. Quem era ele? Tu és Pedro. Sobre esta edificarei a minha, e as portas do inferno não. Quem foi o primeiro apóstolo da igreja? Quem dirigiu os demais depois da assunção de Jesus Cristo em Atos 1? Quem coordenava a oração da igreja primitiva? Quem dividia os horários? Quem dirigia a igreja? A quem muito é dado, muito será. Agora vamos lá, tem como alguém brigar sozinho? Foi Pedro que brigou sozinho? Se houve forte discussão entre eles, significa que quantos brigaram? Quantos? 12 não, gente, Judas já tinha vazado. Quantos brigaram? Quantos brigaram? Quantos foram advertidos? Não. Advertidos. Mas quem foi imprensado? Quem foi confrontado? Quem foi repreendido? Você diz assim: eu não sei porque tem coisa que só acontece comigo. E Jesus está dizendo: porque tem coisa que eu só vou fazer com você. Então eu não vou dar para você o que os outros pensam que é um privilégio. Escute isso aqui: não ser confrontado por Deus não é um privilégio, é uma derrota.
E aí eu não estou falando dos discípulos, porque todos foram advertidos. Eu estou falando daqueles que pensam que podem vir para a casa de Deus e continuar com vidas e mazelas e pecados, como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque Deus não fala com eles no sonho, Deus não fala com eles na boca de profeta. Eles não se sentem confrontados por uma palavra como essa. Eles não desejam ser cristãos melhores. E eles pensam: comigo, meu relacionamento com Deus é de boa, Deus não me repreende nada. E você só pensa em pisar fora da linha, Deus já levanta profeta que marcha e bota dedo na tua cara. Você só pensa em fazer uma coisa errada, Deus te dá um sonho pior do que de um pesadelo. Você só imagina de fazer o que não deve, o temor do teu corpo, do coração te abraça de tal forma que você começa a pensar até que vai morrer. Tu pede perdão até por pecado que não cometeu, de tão apavorado que tu fica. Aí você diz: puxa vida, Deus, o outro está no 7º casamento, tu não fala nada. O outro já trocou de igreja 400 vezes, é o 4º ministério que ele abre, e eu aqui, Senhor, te servindo em fidelidade, e é só lapada, pega de um lado, pega do outro, vai para cima, vai para baixo. Senhor, tu me ameaça até com leito, dizendo que até em leito tu vai me colocar se eu não fizer a tua obra. E o outro lá tu não fala nada. Jesus está dizendo, está reclamando de quê? Com ele eu já não falo há muito tempo, mas com você eu ainda falo, e nisto está a glória do teu chamado. Nisto está a glória do teu chamado. Pega na mão de quem está do teu lado, segura aí, segure a mão de quem está do seu lado, segure a mão de quem está do seu lado, aperta a mão dessa pessoa e diz: ele te estreita, te aperta, repreende, castiga, disciplina, porque ele tem intimidade. Ele te ama, ele te ama. Isso não é ódio, isso é amor. Isso não é ódio, isso é zelo. Isso não é ódio, é ciúme do Espírito Santo. O teu chamado está na mão dele. Então agradece a pressão, agradece as aflições, agradece as angústias e sofre o bom combate como um combatente de Cristo. Há uma palavra de ordem nessa noite aos escolhidos, e esta palavra é: sustenta. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Sustenta. Ei, senta aí que eu vou pregar mais 15 minutos. Sustenta. Sustenta. Deixa eu explicar um negócio aqui para vocês, e vocês sabem disso muito bem. Dia 2 agora de junho, tive a alegria de julho, tive a alegria de fazer 18 anos de casada com meu marido. Quando é que ele vai estar aqui, pastor? 17 de agosto. Ele, eu posso dizer, após mim virá um que é maior do que eu. Quem esteve aqui no Ouça, que nós ministramos aqui? Aquele dia Eduardo pregou tanto, que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu em todos esses anos. O pessoal me via ali, sabendo que eu ia ter que vir depois dele. Léo, Camila, o pessoal dizia assim: calma, Deus é contigo. O pessoal, eu tenho um amigo que ele botou a mão no meu e falou assim: amiga, fica tranquila que eu estou orando por você, Deus vai te usar também. Daqui a pouco veio o terceiro, estou falando sério. Veio o terceiro e falou assim: calma, Deus é contigo. De tanto que ele pregou, foi um absurdo. Tá maluco, o que foi aquilo? Uma bênção. Homem de Deus. Meu. Até me distraiu, mulher. O que eu ia falar? Que poder que um homem tem sobre uma mulher, né, pastor? Enfim, ele vai estar aqui dia 17,
Fiz 18 anos de casada com ele. Estou tentando lembrar, calma aí. Era uma coisa que tinha a ver com o que eu estou pregando. Vou sustentar, não vou mudar o tópico não. Amém. Lembrei. 18 anos de casada com ele. Quando foi ontem, hoje ele fez um post falando sobre a maturidade dos 18 anos, né? Que no casamento não define os 18, mas que ele almejava fazer 18 porque ele tinha a lembrança da autonomia, porque desejava tirar a carteira de habilitação, e aqui no Brasil a gente só pode tirar a carteira, ainda é assim? Com 18 anos. E isso fala sobre a nossa autonomia, legitimidade para poder fazer algo que só o tempo vai te habilitar a fazer. No chamado, irmãos, você não pode desprezar o fator tempo. Existem coisas que só o tempo é capaz de maturar a legitimidade de uma autoridade que Deus já te deu. Por exemplo, Jesus disse assim aos seus: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Isso ia levar tempo. Agora veja, Jesus já havia delegado poder e autoridade sobre eles, muito antes da descida do Espírito Santo, mas isso ainda era uma palavra e não uma evidência real, que só seria legitimada com a descida do Espírito Santo. Jesus havia dito para eles: vocês entrarão em lares, casas, aldeias, cidades, pisarão serpentes e escorpiões. Se vocês declararem a paz se estabelecerá sobre aquele lugar, e vocês também terão autoridade de removerem a paz daquele lugar, se vocês não forem bem recebidos. Vocês comerão coisas mortíferas, e essas coisas não lhes farão dano algum. Aí ele diz assim: porque eu vos dou poder. Mas eles saíram dali na hora e começaram a praticar aquilo que Jesus havia liberado? Não, porque havia uma ressalva: a evidência da execução, do cumprimento desta palavra ia levar um pouco de... E esse tempo seria determinado pela descida do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Aí ele diz: e só então ser-me-eis testemunha, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tem gente que está aqui angustiado porque ainda não está vivendo a materialização e a evidência do seu chamado. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: o eis-me aqui vem antes da materialização. Você diz eis-me aqui, e a materialização vai levar um tempo de maturação para você desenvolver isso. Então não fique ansioso, só siga, só vá. Veja, 3 anos e meio de mentoria, andando com ele, comendo com ele, ouvindo diretamente dele, mas negou ele. Quantas vezes? 3. Isso é grave. Eu disse que isso é? Não vem para cá querer trazer teologia para mim de que o que Pedro fez não foi tão grave quanto o que Judas fez. Não é comparando pecado que você vive transformação, é se arrependendo. Não é olhando o tamanho do pecado do outro para tentar medir o tamanho do seu, é olhando para o seu. É uma conversa fiada de gente que não consegue progredir no chamado, porque preste atenção, o pecado ele até te afasta de Deus, mas o que te mantém distante é a hipocrisia, de tentar diminuir o que você tem consciência que você fez. E o que eu acho lindo, e por isso Pedro foi o escolhido para que o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração essa palavra, por isso ele foi o escolhido para essa noite, porque ele não diminui aquilo que ele fez, ele entende a gravidade do que ele fez. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, parece cena de filme. O texto diz que Jesus vai saindo, quando o galo canta, ele negou a terceira vez. Aí antes do galo cantar, ele negou a terceira vez. Aí o galo canta, aí vem Jesus passando. O texto diz que o olhar de Jesus foi por cima do ombro e bateu de frente com o olhar de Pedro.
A primeira pessoa que Pedro viu depois de negar Jesus foi Jesus. O texto diz que diante desse cenário, ele saiu dali e foi chorar amargamente. Completa para mim, por favor, igreja. Ele foi chorar? Ele foi chorar? Você precisa sentir quando você não tem atitudes à altura do teu chamado. Ah, mas o outro não faz metade do que eu faço. Isso não é sobre o outro. Eu vou te falar a verdade. O pecado de Pedro não foi tão distante do pecado de Judas, mas a maneira como eles se comportaram colocou um em cada polo do outro. Então não é sobre aquilo que eu ou o outro comete, mas é sobre a maneira que nós nos comportamos diante daquilo que nós cometemos. Não é sobre pecadinho, não é sobre pecadão. Você quer ver uma coisa que me aborrece na internet? É quando alguém manifesta a evidência de algum pecado, ou alguém está apontando às vezes até um crime, e aí embaixo nos comentários a pessoa vem: pior é fazer tal coisa, pior é fazer coisa e tal, pior é pastor que faz isso, pior é crente que faz aquilo. Isso não é uma disputa sobre quem faz mais desgraça. Isso é uma régua sobre quem quer se consertar. E eu não consigo me consertar diminuindo o que eu fiz diante da grandeza de erros que os outros cometeram. Quem peca não se justifica, confessa. Foi isso que Pedro fez e eu acho isso tremendo. Ele não se justifica, ele confessa, mas olha o contexto. E agora eu encerro no 21. Ele ficou mal, muito mal. Só que ele já tinha sido chamado e ele já era escolhido, e a unção da proeminência já estava sobre ele. Olha isso. Quando você é chamado, mas fica fora do teu chamado, tu continua sendo influente. O problema é que tu leva as pessoas ao erro. Ele está na beira da praia, voltou para aquele lugar onde Jesus chamou ele, e eles estão meio que entediados. Aí ele diz assim: eu vou pescar. Aí os outros dizem: vamos contigo também. Olha o poder da influência. Se ele dissesse: vou para a sinagoga, os outros diriam: vou contigo também. Se ele dissesse: vou orar, os outros diziam: vou contigo também. Você está entendendo por que Deus te cobra de um jeito diferente que não cobra os outros? Porque lá na tua casa, se tu disser assim: vou dormir até meio-dia, eles dizem: vou dormir também. Tem alguém rindo porque sabe que é verdade. Deus está dizendo para você: é por isso que eu não te permito alguns luxos. Não é porque você não merece, não é porque eu não te amo, é porque eu sei o tanto que você influencia. Você quer ver uma coisa que te aborrece? O tal do todo mundo pode menos eu. E não é nada às vezes ligado nem a pecado nem a moralidade, ok? Simplesmente está ligado à influência. Uma peça de roupa boba, que é só uma peça de roupa no corpo de outra pessoa, mas se for no teu corpo, você diz: Jesus, tem nada a ver. Minha denominação permite, minha igreja permite, dogma religioso da minha instituição permite. E ele diz: todo mundo permite, menos uma pessoa. Eu não permito. Isso aí é intimidade, é ou não é? É intimidade, é você e Deus. Mas é por quê? Dependendo do raio de envergadura da tua influência. Olha que doideira. Pedro está dizendo: vou pescar. Eles dizem: vou também. Qualquer outra coisa que ele dissesse: se eu for, os outros diriam: também vamos contigo. É por isso que Deus aperta. Aí se liga. Jesus morreu, e eu fecho a Bíblia aqui. Pedro negou e não teve oportunidade de pedir perdão, mas ele ainda está em processo de arrependimento. Jesus ressuscita dentre os mortos no terceiro dia. Pior do que pecar contra Jesus, sem ter podido pedir perdão, é saber que quem eu devia voltou dos mortos. Pensa numa fatura bem alta de cartão, bem alta, de um cartão que não é teu, que alguém te emprestou, mas alguém disse: ó, morreu, o pessoal lá vai anular, o óbito vai chegar lá, acabou. Um exemplo louco. Você diz:
Puxa vida, que feio. Mas eu também não tinha dinheiro para pagar. Aí você pensa assim, não tinha dinheiro para pagar, puxa vida. Ai, que triste, meu Deus, que vergonha. Ah, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, não paguei, meu Deus, fulano morreu e eu devendo. É horrível, sim ou não? Aí você pensa isso na sexta, no sábado, no domingo de manhã, Maria Madalena entra na tua casa onde tu está escondido e diz assim: Jesus ressuscitou. Vocês conhecem aquela música da Midian que diz assim: não sei se me alegro ou choro, não sei se eu choro ou me alegro. É mais ou menos isso, aquela mistura de Deus me livre com quem me dera. Deus me livre, quem me dera, Deus me livre, quem me dera. Imagine, Jesus aparece a primeira vez na casa aonde Pedro e os demais estavam juntos. E ele não faz cobrança, ele chega e diz assim: Pai seja convosco. Vem comigo, eu estou encerrando, eu prometo que eu estou mesmo, eu também não aguento mais, espera aí. Ele entra dentro da casa: Pai seja convosco. Cobrador, uma das funções do cobrador é não te dar, não te dá paz. Jesus chega na casa onde eles estão, pastora, e diz: paz seja convosco. E a paz de Jesus foi ele mesmo que disse: não é uma paz como a de vocês. Ele diz: a minha paz não é como a paz que o mundo dá. A minha paz excede todo entendimento. O que Jesus está dizendo? Minha paz não tem lógica. Tipo, tu tá devendo e tá em paz. É lógica. Paz seja convosco. Maravilha, trouxe paz. Jesus tocou no assunto? E ele tocou? Lógico que não. Simão. Segunda vez ele aparece na casa de novo, por causa da incredulidade de Tomé, que não estava lá da primeira. Volta ele naquela casa. Segunda vez ele chega e diz: paz seja convosco. Todo mundo: paz, shalom. Jesus comentou alguma coisa? E Pedro comentou? Ninguém falou? Se eu sou Pedro, eu penso: não vou comentar. Esqueceu. Vai ver que a morte no processo da ressurreição reciclou. Acabou. Ele não comentou, eu não comentei. Está tudo em? A gente mexe em coisa que está em? Mexe? Fala a verdade, mexe? É ruim, o outro faz de som, se você faz egípcio e diz: vambora. É ou não é? É ou não é? Mas com quem tem intimidade não passa nada. Quando a tua mulher diz assim para você: não, tá tudo bem, tranquilo. Do nada, pode passar um dia, 2, 3, 4. Ela diz assim: engraçado. Não deixa passar. Quando você tem intimidade com a pessoa, nenhum olhar você deixa passar. Pode não falar na hora, pode não falar depois, mas depois você comenta: aquele dia, aquele negócio lá, o que foi aquilo? Estou mentindo, gente? Não, se você tem intimidade, você não deixa passar. Você diz assim: olha, por que você quer continuar tendo trânsito livre na intimidade? A não ser que você comece a levantar um muro invisível, sim ou não? Aí você se aproveita dessas coisas para já dar um chega para lá, sim ou não? Não vem de sonsice, sim ou não? Mas quando você quer continuar tendo tráfego de intimidade, você não deixa passar? Se eu te disser que Deus te parou nesse culto até agora, te encheu de paz, de poder, de unção, mas vai te despedir daqui dizendo: não vou deixar. Sabe aquelas feridinhas que você pensou: ah, nem dói mais? Ele diz: não dói porque eu não arranquei a casca. Você vai ver quando eu arrancar a casca. Ele está dizendo para alguém aqui, a fim de preservar não o nosso relacionamento, mas o nosso nível de intimidade,
eu não vou deixar passar nada. Agora, bispo, olha que coisa tremenda. Não falou a primeira vez, não falou a segunda vez. Aonde Pedro estava na terceira vez? Lá, no mesmo cenário. Não era a mesma praia, mas era o mesmo cenário. Barco, rede e os outros. Jesus passa na beira daquela praia e diz assim: filhos. Jesus, quando é bom, mas quando ele quer confrontar, ele é melhor ainda. Filhos, tens de comer? Aí João, não. Como quem diz, olha, a gente não tem nem aqui, vai que ele está pedindo comida também? É tipo isso. É porque se romantiza muito, mas o texto é isso. Não. Aí o homem, que eles não sabem que é Jesus, diz de lá: joga a rede para o lado direito. Direito fala de destra, direito fala de justiça, direita fala do que é reto. Nas entrelinhas Jesus está dizendo: volta para o caminho. Nas entrelinhas Jesus está dizendo: não chamei vocês para isso, por isso que não está dando certo. Nas entrelinhas, você está me entendendo? Joga para o lado direito. Direita. E direita. E direita. Direita. Aí eles pegam a rede, jogam para o lado direito. Parece um déjà vu. Tranco no barco. Deu um tranco, porque não era uma multidão como antes, mas eram 153 grandes peixes. Tranco no barco, puxa. Quando puxa, olha o déjà vu de João. Pedro, é o Senhor, Pedro. Pedro é o Senhor. Pedro, a crise da culpa. Se vê, quando o pastor te encontra na rua, a crise. A crise de Pedro. Caiu, rapaz, ele deu um mergulhão na água. Tchubum. Me ajuda aí, que agora senão vai descer muito seco. Se jogou dentro da água. Bota assim um. Glória a Deus. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Isso, igual aquelas igrejas americanas. Ele falou assim: não tem mais, eu dou um jeito. E ele era exatamente isso. Ó, direita, jogou, puxou. Vem meu baterista no pratinho. Isso. Ó, segurou. Sustentou não, se jogou. Já foi, deu um climão. Sustentou. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sei o que é ser da minha vida sem os músicos da casa de Deus. Culto com eles é outra coisa. Sempre seja grato aos músicos da casa de Deus. Sempre, sempre, sempre. Eles elevam para outro nível. Pode ver, todas as vezes que você deu um salto da cadeira, não foi quando eu preguei, foi quando eles reagiram. Aí veja, se jogou na água, tomou um susto. Os discípulos, João e os demais, vão levando o barco com a rede e os peixes para a margem. Hein, Pedro? Rapaz, quando você está fora da posição, tudo fica mais difícil. Até a fuga. Volta nadando de braço, para na margem da praia, bota a roupinha. Quando eles chegam na margem da praia, do lago, Camila, mas é praia ou é lago? É lago, mas em Israel, esse lago é muito grande. Cada banda dele a gente chama de praia, mas acredite, é lago. É porque é muito grande e abastece toda Israel. É lindo, Deus te dê a graça de um dia poder ir em Israel. E aí, quando para lá, vai acontecer igualzinho está escrito no Inário da Harpa Cristã da Assembleia de Deus. Tem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida. E aos blé aí.
Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te morres saciar. Poucos pães multiplicou, quatro em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tem brasa, tem peixe, tem pão e tem Jesus ao redor daquela fogueira. Aí olha o que o texto diz, isso é muito sério, olha o que o texto diz. E era esta, João faz questão de escrever, e era esta, quem lembra? Não falou na primeira, não falou na segunda, mas ao redor de uma fogueira, onde Pedro negou Jesus. Agora vem ele para tratar do assunto em que vez? Ao redor de uma. Ai, 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 ai. Tem como ser mais intencional do que isso? Tem não? Na verdade, para Jesus tem. Ele deixa para tratar na terceira vez, ao redor de uma fogueira, e ele pergunta quantas vezes? Deus não vai deixar você esquecer do que Ele quer te lembrar. Existem coisas que você fez lá atrás e você quer botar no bojo do Pai. Perdoados estão os meus pecados. E Jesus está dizendo: você não é todo mundo, tem coisa que não vai passar, nós vamos tratar. Agora eu te pergunto, Jesus já perdoou Pedro, sim ou não? Jesus está magoado com Pedro? Ofendido com Pedro? Ressentido com Pedro? Então Jesus não vai confrontar Pedro por causa dele, de Jesus. Jesus vai confrontar Pedro por causa de quem? Porque senão isso vai ser um problema no ministério dele. Isso vai ser um problema na chamada dele. Isso vai ser um problema na... Entenda, as coisas que Jesus está desentulhando, confrontando, te inquietando, te inquirindo, te incomodando, não é porque elas são um problema para ele, é porque ele sabe que se ele não confrontar, elas serão um problema para você, elas serão um problema para o exercício do teu ministério. Por isso ele vai ser intencional. Na terceira vez, ao redor de uma fogueira, ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Segunda: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Estou parafraseando, porque a variação do grego muda, mas o ponto principal que eu quero atingir é este aqui: Pedro, tu me amas? Você leu comigo. Ele não ficou triste pelo que Jesus perguntava, ele ficou triste porque Jesus fez a mesma pergunta ele entendeu na hora. Isso aqui não é uma pergunta aleatória, ele está sendo intencional. Eu vim como profeta de Deus aqui nesta noite, de dizer que nesses 5 meses que faltam para terminar o nosso ano, Jesus será intencional em todos esses meses, porque as coisas que carregamos e que atrapalharam a nossa vida e ministério até hoje, não vão atravessar 2023 com a gente, elas serão resolvidas. Seja profeta para alguém aí agora e diga para esta pessoa: este ano, tá fraco, seja profeta, diga: este ano Jesus vai tratar tudo. Ele não vai deixar passar nada, não vai passar nada, não vai passar. Ele faz a ferida, mas ele também liga. Ele mata, mas ele também faz viver. Ele abate, mas ele também exalta. Ele está dizendo: eu vou confrontar, mas também vou te consolar. Eu vou denunciar, mas também vou te sustentar. Eu vou te ajudar a confessar esse pecado, mas também vou caminhar contigo no processo de restauração dele. Não vai passar nada. Fala para os 3 aí, anuncia, diga: não vai passar nada. Esse ano não passa nada. Passou 2021, passou 2022, passou, mas de 2023, assim diz o Senhor: este ano não vai passar nada. Eu vou passar um pente fino na tua vida espiritual, e tudo que estava impedindo, atrapalhando, tolhindo o teu chamado, vai ser resolvido. Não é vergonha, é solução. Agora olha como Jesus é lindo. O confronto dele é regado de paz. As 2 vezes que veio, trouxe guerra, disse: paz seja convosco. Sabe o que ele está dizendo? A única pessoa capaz de lidar com seus traumas, de lidar com sua dor sem lhe deixar traumatizado, sou eu.
Eu consigo, o Senhor está dizendo para alguém aqui, tocar em uma dor antiga, sem trazer um sentimento de trauma novo. Por isso eu vou tratar com você. Deus está dizendo isso a alguém. Eu vou tratar com você. Vou tratar com você as dores que a tua mulher não conhece, mas eu conheço. Eu vou tratar com você. E se eu te levar a um nível de exposição, saiba, a exposição é momentânea, meu perdão é permanente. A exposição, o constrangimento é momentâneo, a minha libertação é permanente. Quando ele ouviu Jesus perguntar a terceira vez, tu me amas? Ele sabia porque estava perguntando, aí ele respondeu diferente. Tu sabes. A amargura voltou toda. Tem coisa que você pensa que está resolvido só porque não toca mais no assunto, mas é tocar no assunto que você vai ver que não está resolvido. E é por isso que Jesus está dizendo, não deixei os vizinhos tocarem, não deixei tua família tocar, mas eu vou tocar. Sabe, Senhor, que eu te amo. Eu acho lindo, isso aqui a gente tem que aprender com Pedro. Olha isso, tu sabes, Senhor, tu sabes tudo. O que é isso, tu sabes tudo? Tu sabes que eu te neguei, tu estava lá, tu me viu. Eu me lembro, tu te lembra, eu me arrependo, tá doendo. Eu não confessei, tá aqui a chance. E etc, etc, etc. Essa é a parte do tu sabes tudo, ok? Mas tem a parte do tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele está dizendo? Tu sabes que eu não sou perfeito. Tu sabes que eu errei. E eu sei que tu sabes que eu sei e me arrependo. Mas tu também sabes que o meu amor é verdadeiro. Tá aí uma coisa que esse Pedro tem. Para mim, como foi que Pedro morreu? Crucificado. E por que foi de cabeça para baixo? Porque ele pediu, dizendo, eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu Senhor. Vira a cruz de cabeça para baixo. Ele preferiu aumentar o nível de tortura, porque reconhecia que não era digno. Quando ele dizia que estava pronto, ele estava pronto? Quando ele disse que não era digno, ele estava pronto? Você está entendendo a maturidade do seu chamado? Quanto mais pecador você se sente, não é porque você não está pronto, é porque você está ficando cada vez mais maduro. Então veja, não é a sua falta de prontidão que te afasta do chamado, porque Jesus vai te usar assim mesmo. É a falta de humildade, de entender que a gente não tem que ser perfeito, a gente só tem que ser sincero. Sabe qual é o problema? Você quer unção igual. Chamado pelo número quantitativo de agendas, mas é pela nossa intimidade. Então veja bem, com quem você consegue ser mais íntimo? Com quem consegue ser mais sincero com você? Sim ou não? Sim ou não? Se só você conta as coisas da sua vida para alguém e esse alguém só ouve e não te conta nada, para de contar. Confiança é via de mão dupla. Só você conta, ele não conta nada, então meu filho, segura a tua onda. Se tu conta um podre seu e ele não conta dois, não conta mais nenhum teu. Não conta.
sinceridade, intimidade. Jesus não disse para ele: vai ficar no banco 1 ano. Jesus o promoveu. Aí isso buga. Aí o Espírito Santo falou para mim algo que é difícil de falar na igreja, mas eu vou ter que falar. O Senhor disse assim para mim: conjunto de regras, normas é importante. Disciplina, repreensão. Irmão, sem regra isso aqui não é mais uma instituição santa, menos ainda religiosa. Tem que ter, ok? Porém, o que traz a disciplina é a consequência do seu pecado. Porque o arrependimento não traz consequência, traz promoção. Acredite nisso. Como Jesus está trabalhando com a motivação, porque diferente de nós, Ele conhece o coração das pessoas. Quando Pedro admitiu o que fez, mas manifesta o seu arrependimento, Jesus não diz para ele: 3 anos fora do corpo de Cristo. Jesus não diz para ele: não vai mais ser o apóstolo da igreja, porque tinha que dar o exemplo e foi o primeiro a negar. Não, olha o que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso é promoção, sim ou não? Sim ou não? Jesus está validando a liderança que já havia confirmado lá atrás. Ele está dizendo: eu entrego para você, é na tua mão que eu vou dar, é com você que eu estou contando. Isso é promoção. Jesus está dizendo: ei, o pecado vai sim trazer consequências, as decisões erradas vão sim trazer consequências, mas o seu arrependimento vai te levar a lugares mais altos. O seu arrependimento vai te fazer sublimar todas as consequências que você teve que viver em razão do que fez. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: se Jesus tratar, vai ter consequência. Mas se você se arrepender, vai ter promoção. Pega a mão dele, pega a mão dela, profetiza aí, entrega essa palavra. Diga assim: ainda este ano, Ministério de Louvor pode ir vindo. Ainda este ano, profetiza, crente, diga: ainda este ano vai haver promoção. Então deixa ele tratar, deixa ele confrontar, deixa ele tratar. Quem reconhece que tem algo do que se arrependeu hoje aqui, fica de pé num salto dessa cadeira. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, me conduz ao arrependimento verdadeiro, me conduz ao arrependimento sincero. Ô gente, qual era a pregação de João Batista? Porque é chegado o reino do céu. Olha isso aqui. O que traz o reino? Língua estranha? O que manifesta o reino? Arrependimento. Olha o que ele dizia: produzi, pois, para si. Sabe o que ele está dizendo? Quando você se arrepende, sabe quem é o maior beneficiado? Produzam, pois, para si frutos dignos de... E ele gritava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Sabe qual é a minha oração hoje aqui? Que o Senhor nos leve a um arrependimento verdadeiro, a uma consciência plena de que verdadeiramente não somos dignos. Não há mérito em nós, mas há disposição em obedecer.